Pessoal, eu sou o professor Nelson Pérez e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a estrutura da BNCC em toda a educação básica. Assim, atendendo à solicitação de diversos professores, eu preparei uma síntese da parte estrutural da BNCC, para vocês terem uma ideia mais geral. Porque muitas vezes a gente aprende um determinado tema de forma fragmentada e a gente não acaba entendendo como é formada toda a sua estrutura. Então, a seguir, nós temos a BNCC, mas assim de uma forma um pouco diferente do que vocês já viram até agora. Hoje nós vamos falar sobre a estrutura da BNCC, fazendo assim um comparativo entre educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Existem algumas diferenças na parte estrutural e é exatamente desse assunto que nós vamos tratar hoje. Para vocês terem uma ideia melhor, vocês têm aí o quadro da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Observe que na educação infantil nós temos direitos de aprendizagens, que são 6 direitos. E esses direitos de aprendizagens, eles são trabalhados em campos de experiências. E os campos de experiências estão subdivididos por faixa etária. Vocês têm os bebês, que são as crianças assim de 0 a 1 ano e 6 meses. Depois temos as crianças bem pequenas, na faixa de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. E depois nós temos as crianças na faixa de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Depois dessa faixa etária, já entra o ensino fundamental. Agora, na educação infantil não existem habilidades a serem desenvolvidas. Pelo menos é a forma que a BNCC tratou desse assunto. Lá nós temos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. O que na prática são as habilidades. Depois a gente vai para o ensino fundamental. O ensino fundamental é dividido por áreas de conhecimento. A BNCC ela define as competências específicas por área de conhecimento e depois define também as competências específicas para cada componente curricular. E cada componente curricular também tem as suas habilidades. O ensino fundamental ele está subdividido em 2 etapas. Os anos iniciais que vão do 1º ao 5º ano e os anos finais que vão do 6º ao 9º ano. Em todo o ensino fundamental, vocês vão ter as unidades temáticas. Essas unidades temáticas possuem uma divisão em objetos de conhecimento. E os objetos de conhecimento definem as habilidades a serem desenvolvidas. Depois vocês têm o ensino médio. O ensino médio ele possui uma estrutura curricular subdividida em 2 partes. A primeira parte é a formação geral básica. O que significa isso? A BNCC ela foca essa formação geral básica que desenvolve o conjunto de aprendizagens que são indispensáveis para todos os alunos do ensino médio. E são trabalhadas em linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, e depois ciências humanas e sociais aplicadas. Vejam que ciências humanas e sociais aplicadas, anteriormente à BNCC, não era assim, eram ciências humanas e suas tecnologias. Então teve essa mudança aí. O que na prática não mudou muito. E depois, ainda falando sobre a estrutura curricular do ensino médio,
vocês têm os itinerários formativos. O que são esses itinerários formativos? São aprofundamentos nas áreas de conhecimento, que pode ser trabalhada uma área de conhecimento só, ou mais de uma de forma assim mesclada. Falando agora sobre o ensino fundamental. O ensino fundamental, como já dissemos, ele é subdividido em áreas do conhecimento, são 4. Linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Observe que no ensino fundamental, as disciplinas definidas na BNCC, elas são obrigatórias. Por exemplo, língua portuguesa. Pode ser trabalhado língua portuguesa ou português, que é a mesma coisa. Arte, educação física e língua inglesa a partir do 6º ano. Então, até o 5º ano, língua inglesa não é obrigatório. Algumas escolas incluem na sua matriz curricular língua inglesa, mas isso não é obrigatório. Depois vocês têm matemática. A área de matemática, ela possui só uma disciplina, que é matemática mesmo. E depois ciências da natureza, que também é uma disciplina, ciências. Algumas escolas trabalham ciências, principalmente no 9º ano, com frentes. Essas frentes, na verdade, são subdivisões da disciplina. Por exemplo, física e química. E ciências humanas trabalha com geografia e história. Essas disciplinas também são obrigatórias. Então nós temos aqui como obrigatório no ensino fundamental língua portuguesa, artes, educação física, matemática, ciência, geografia e história. 1º ao 5º ano. Linguagens, língua estrangeira, inglês, a partir do 6º ano. Essas disciplinas são trabalhadas em caráter obrigatório. Agora, pode incluir mais algumas disciplinas aí? Pode na parte diversificada da matriz curricular, pode ser incluído. Depois vocês têm o ensino médio. O ensino médio é subdividido também em áreas de conhecimento, mas de uma forma diferente do ensino fundamental. Por exemplo, vocês têm lá linguagens. Na área de conhecimento de linguagens, disciplina obrigatória só língua portuguesa. O inglês é obrigatório aí, mas não necessariamente como uma disciplina. Depois vocês têm outra área de conhecimento que é matemática. Matemática também, além de ser área de conhecimento, é uma disciplina obrigatória. E depois vocês têm ciências da natureza. Ciências da natureza não define quais são as disciplinas que são obrigatórias. Pode ser trabalhado, inclusive, com projetos ou oficinas, mas a gente sabe que sem definir disciplinas, dificilmente a escola vai conseguir trabalhar. Depois, na área de ciências humanas também, não há definição de disciplinas na BNCC. Neste slide, vocês têm uma visão geral de como como será um novo ensino médio. Vejam lá, na área de linguagem e suas tecnologias, vocês terão as competências específicas da área de linguagens. Depois vocês têm as habilidades da área e vocês têm as habilidades específicas de língua portuguesa. Vejam que nessa área não aparecem outras disciplinas como obrigatórias. Então, isso significa que poderão ser trabalhadas em forma de projetos ou oficinas, mas é claro que é praticamente impossível se trabalhar sem disciplinas, sem as outras, por exemplo, arte,
ou então educação física. Depois vocês têm a outra área que é matemática e suas tecnologias. Vocês terão as competências específicas de matemática e suas tecnologias e as habilidades da área. Continuando aí, ciências da natureza e suas tecnologias, tem as competências específicas da área de ciências da natureza e suas tecnologias. E as habilidades da área. Vocês não terão habilidades por disciplinas, como vocês têm lá no ensino fundamental. E finalizando aí a última área, que é ciências humanas e sociais aplicadas, vocês terão competências específicas da área e habilidades da área. Também vocês não terão assim definidas as disciplinas. Mas é claro, como eu disse, é impossível se trabalhar sem ter disciplinas. E do lado vocês estão vendo a formação técnica e profissional, onde essa formação técnica é trabalhada no itinerário formativo. Ainda para a gente chegar à finalização da organização curricular do ensino médio, vamos ver. Vocês têm duas disciplinas, língua portuguesa e matemática, são obrigatórias como disciplinas nos 3 anos do ensino médio. E a carga horária total obrigatória do ensino médio é de 1.000 horas por ano, correspondendo a 3.000 horas nos 3 anos. Essas horas se referem a horas relógio, horas de 60 minutos, não são aulas. Aliás, tem escolas que colocam aulas de 40, 50, 45 minutos, cada uma aí trabalha da forma que acha melhor. A BNCC, ela corresponde a 60% dessas 3.000 horas, portanto, 1.800 horas. E os itinerários formativos, que são aprofundamentos em determinadas áreas, corresponde a 1.200 horas, que são 40% do total das 3.000 horas. Mas um detalhe que é bastante importante a gente não deixar de lado é o seguinte: se aumentar a carga horária do ensino médio da sua escola, obrigatoriamente tem que aumentar a BNCC. Então, suponhamos que a sua escola resolve colocar no ensino médio com 4.000 horas. Já vai mudar essa distribuição aí em termos de quantidade de horas, porque a BNCC vai corresponder a 60% e os itinerários formativos a 40%. Então, aumenta a BNCC também proporcionalmente ao aumento da carga horária do ensino médio. Pessoal, estamos finalizando esse vídeo. E se você ainda não é inscrito aí no nosso canal, vai lá e faça a sua inscrição, dê lá o seu like e ative o sininho também. Tudo isso, logicamente, se você gostou do nosso trabalho. Faça também seus comentários, porque isso é importante para que possamos melhorar o nosso trabalho e atender o nosso público, atender os nossos seguidores, atender aqueles que acompanham o nosso trabalho. Assim poderemos melhorar sempre. Obrigado por tudo então e até mais.